Vamos iniciar a nossa correção. Primeiro, temos um texto que fala sobre função. O que é uma função? O conceito de função é um dos mais importantes em toda a matemática, porque toda vez em que temos dois conjuntos ou algum tipo de associação entre eles que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto um único elemento do segundo, ocorre uma função. Ou seja, o conceito de função é quando há uma relação entre dois conjuntos, quando há uma relação entre duas grandezas, onde essa relação de dependência a independência, ou seja, um conjunto depende do outro para existir. Na linguagem, podemos dizer que um conjunto é o domínio e o outro conjunto se chama de imagem. Aí nós temos uns exemplos de que é uma não função, através da definição de conjuntos. Eu tenho dois conjuntos, o conjunto A na minha esquerda, o conjunto B na minha direita. Esse elemento não é uma função, porque ó, no meu elemento de partida, eu tenho um elemento aqui que não pode ficar sem ter uma seta saindo dele. Ou seja, o número 1 não está ligado a nenhuma seta do conjunto B. Ou seja, se restou um elemento do conjunto A, isso caracteriza como uma não função. Temos também outro tipo de exemplos de não função. O que aconteceu agora? Olha, veja que no meu conjunto A, eu temos o 4. O que foi que aconteceu com o 4? Saiu duas setas dele. Uma para o -2 e outra para 2. Isso é uma característica de uma não função. Eu não posso sair duas setas de um mesmo domínio. Então, essa é um exemplo de uma não função. Enquanto que essa daqui, aí sim, eu tenho um exemplo de uma função. Ou seja, essa relação acima é uma função, pois todo elemento do conjunto A está associado, ou seja, ele tem uma relação de dependência com o conjunto B, de modo geral que todos os dois conjuntos A e B obtém-se uma relação entre eles, ou seja, a função de A em B. Aí eu vejo que eu tenho todos os elementos de A, tem saindo uma seta para um único elemento do conjunto B. Mas, professor, teve dois elementos aqui que não teve nenhuma seta. No meu conjunto B, eu posso ter elementos que não vai receber flecha. Por quê? Vamos entender o que é domínio, contradomínio e o que é imagem, logo nesse exemplo. O domínio de uma função são o conjunto de partida. Veja, no conjunto A é todo o domínio. 1, 2, 3, 4. O que é contradomínio? São todos os valores possíveis. Poderia ser aqui mais o infinito ou menos o infinito, a depender de como essa função seja caracterizada. Então, o contradomínio são todos os valores possíveis. Nesse conjunto, são todos os números. Enquanto que a imagem é o número que recebe a seta. A imagem é o valor dependente do contradomínio. Aí a nossa atividade, nós temos que pedir que vocês elaborassem uma definição informal para a função. Do que vocês entenderam. O que é definição informal? É uma definição que vocês, com as suas próprias palavras. Ou seja, uma função é toda associação ou relação, tanto faz, entre dois ou mais conjuntos, estabelecido por uma lei de formação. Aí eu temos no aquele material anterior um exemplo de uma máquina de transformar números. Isso é uma função aonde, que nem foi mostrado no vídeo, aqui temos uma máquina
aonde aqui vai entrar os números e aqui vai sair outros números. Ou seja, imagine que aqui vai entrar 2 e aqui vai sair 4. Então, função é isso. Imagine uma linguagem informal. É uma máquina de transformar números de acordo com sua lei de entrada e saída. Na questão 2, cite 5 exemplos quaisquer de funções. Aí eu vou trazer um exemplo teórico e um exemplo prático. O que é o exemplo teórico? O exemplo teórico é a escrita de uma função. Veja que eu tenho f de x igual a 2x. A linguagem de uma função, galera, precisa ser escrita como esse f de x, senão não é uma função. Por quê? Esse f de x que vai dizer a relação de dependência do contradomínio com a imagem. Outro exemplo, f de x igual a 2x menos 7. Outra coisa, ó, y igual a 10x ao quadrado menos x. Professor, não é f de x? Sim, mas as funções podem ser escritas como f de x e também y. Nesse tipo assim, as funções podem ser escritas assim, ó, f de x como uma relação de dependência, ou simplesmente, se eu escrever y, ela também é uma função, y igual a ax mais b, ou qualquer outra função. Pode ser a quadrática, a exponencial, mas se eu escrever também com y, também pode ser dada como uma função. Aqui eu tenho um exemplo de uma função quadrática, eu tenho outro exemplo de uma função escrita como y é igual a x dividido por 2, mais 4. E por último, temos uma função y igual a x, também aqui é uma função. Enquanto que eu temos como exemplo prático, o que é o exemplo prático? No dia a dia, quais situações pode ser traduzida como uma função? A conta que nós pagamos pela água, o valor que é cobrado é característica por uma função. Temos uma função matemática que faz a cobrança da água, da luz, do telefone, dos gastos no supermercado, da gasolina que nós botamos no posto. Então, todas essas contas, o valor que nós pagamos, pode ser traduzido em uma linguagem de função. Aí agora, na questão 3, o que significa escrever y é igual a f de x, que nem foi falado. Significa que é a definição de todas as funções. Essa é a linguagem de uma função, ou seja, é a linguagem matemática de toda função definida por relações de dependência entre números. Então, isso daqui significa a relação de dependência do contradomínio e da imagem. Na questão 4, ele já vem falar o quê? Na expressão y igual a f de x, o que é o y? O que é o x? O que é o f? Justifique sua resposta. O y é a imagem da função. É o valor que depende do x, né? Do valor do x para que o y possa existir. Ou seja, o y é a imagem. É a imagem de x pela função f. Ou seja, f é a função. Enquanto que o x é o nosso domínio. Ou seja, o f de x todo é o domínio, ou seja, é o conjunto de possíveis valores para x. Então, temos o domínio, a imagem. Toda função vai ter seu domínio, vai ter sua imagem. Aí eu temos uma questão. Veja, 5x mais 4 é uma função?
Teve pessoas que disse que sim. Mas por que não é uma função? Por quê? Não veio escrita na linguagem f de x ou y. Não veio escrito nessa forma aqui, ó. Ou y igual 5x mais 4, ou f de x igual a 5x mais 4. Veja, por que não veio escrito com essa linguagem aqui? Isso aqui não é uma função, mas sim uma equação, galera. Veja que aqui é uma equação do primeiro grau. Eu tenho 5x mais 4 igual a zero. Ele quer encontrar apenas um número que multiplique por 5, depois some por 4 e dê zero. Então, isso aqui é uma equação. Por isso a resposta não é uma função, pois não está escrita pela definição. Qual é a definição de uma função? Ser escrita como f de x ou y. Aí eu tenho um exemplo. Se fosse uma função, tinha que ser escrito como f de x igual a 5x mais 4 ou y é igual a 5x mais 4. Agora nós temos a questão 6. Identifique os diagramas que representam uma função de A em B e justifique sua resposta de cada uma que foi identificada, que não foi identificada. Aí eu tenho, nessa primeira, não é uma função. Por que não é uma função? Porque, qual a justificativa? Porque existe um elemento do meu conjunto A que não tem nenhuma seta saindo dele. Então, era para ter uma seta saindo dele. Por isso que ele não é uma função, por não ter uma seta saindo do 3. Na letra, o conjunto, esse aqui, é uma função, porque todos os elementos de A têm uma seta saindo dele. Isso caracteriza. Não tem duas setas saindo do mesmo número. E aqui o meu contradomínio não vai influenciar em nada. Aqui de baixo, ó, a outra também é uma função. Veja que todos os elementos tá saindo uma seta dele. Não tem seta saindo de um mesmo número. E aqui o zero está recebendo 3 setas. Isso é uma função? Sim. Não importa. Ele pode receber 1000 setas. O que não pode é do elemento de saída sair 2 setas. Ou se não, ficar sem sair setas. Isso que é importante saber. Veja esse aqui. Por que não é uma função? Porque, veja que o número 3 está saindo 2 setas dele. Se ele está saindo 2 setas, isso caracteriza como uma não função. Está saindo 2 setas por causa disso. O outro embaixo é uma função. Cada elemento de A está saindo uma seta, uma seta somente. Enquanto que a última, o conjunto I, não é uma função, pois esse elemento está saindo 3 setas dele e só pode sair uma seta só. Então, a resposta é não, sim, sim, não, sim, não. Aí nós temos a prática, né? Em uma corrida de táxi, o senhor João cobra um valor inicial de R$10, chamado de bandeirada, mais uma quantia de R$5 por quilômetro percorrido. Quanto o senhor João receberá por uma corrida de 8 quilômetros? Aí eu vou trazer como uma função. Primeiro, veja que a quantia que João vai pagar, eu vou chamar da função, da minha função, o valor que ele vai pagar. O valor fixo que ele vai pagar, que é R$10, é o meu coeficiente linear, é o coeficiente fixo, né? O valor que vai variar é a quilometragem, né? O valor por quilômetro eu chamo de A, e a quantidade de quilômetro que vai variar de uma corrida de táxi. Tem pessoas que andam 8, 5, então é o meu X,
que vai variar. Então, a função é definida como 5x mais 10. O que é que ele vai depender? O valor que o senhor João vai pagar vai depender do valor da quilometragem, né? A minha quilometragem é 8, ou seja, no lugar de x eu vou botar 8. O meu f de 8, que eu quero saber o valor após 8 quilômetros, é dado por 5 vezes 8, que eu botei no lugar de x, 8. Mais 10. 5 vezes 8 é 40. 40 mais 10, 50. Ou seja, o senhor João vai pagar ou receberá R$ 50 na corrida de táxi. Então, é assim que os táxis cobram, através de uma função do primeiro grau. Enquanto que na questão 8, nós temos uma tabela de preço de um determinado supermercado. Nós temos o maracujá custa R$ 3,99 o quilo da cenoura R$ 2,75 e o abacaxi, o quilo R$ 1,50, o abacaxi médio. Aí ele quer saber quanto custarão 2 quilos de cenouras. Aí eu tenho a cenoura R$ 2,75. Já trazendo para uma linguagem de função, para que ela seja uma função, eu tenho que chamar ela de y, ó, que nem eu fiz aqui, ó. Y é igual. Qual é o valor da cenoura? 2,75 vezes x. X é a quantidade de cenoura que eu vou querer, né? A quantidade de quilos. Aí eu tenho que a minha função, o valor da cenoura vai depender da quantidade de quilos, ou seja, 2, que nem está escrito aqui, é igual 2,75 vezes 2. Então, eu vou pagar 5,50 nos 2 quilos de cenoura. Aí a letra B, como se pode representar o preço de X quilo de cenoura? Ou seja, ele quer qual é a função que possa me dar o valor de qualquer quilo. Pode ser 1, 10, 100. Então, a expressão ou a função é essa aqui, ó, 2,75 vezes x. Se eu quiser 100 kg de cenouras, é só no lugar de x botar 100. Se eu quero apenas 10, no lugar de x eu boto 10. Então, essa é a minha função que define o valor de uma determinada peso de cenoura. Aí agora, Maria comprou x quilos, a letra C, de maracujá e pagou R$ 22,00. Qual o valor de X? Nessa letra C, ele está querendo o contrário. Ele não quer saber o valor que vai pagar, mas sim a quantidade de quilos de maracujá. Mas essa situação pode me descrever uma função. Por quê, professor? Porque o valor que a pessoa vai pagar pela quantidade de maracujá é dado pelo f de x igual o quilo do maracujá é R$ 3,99. Ou seja, vai ser R$ 3,99 vezes x, vezes a quantidade do quilo que eu tenho que pagar. Aí eu tenho f de x igual a 3,99 vezes x. Qual foi o valor que essa pessoa vai pagar? O valor que a pessoa vai pagar, ele não é chamado de f de x. Na letra C, ela vai pagar R$ 22,00. Aí, no lugar de f de x, eu botei 22. Aí, eu tenho 22 é igual a 3,99 vezes x, que é a mesma coisa, 3,99x. Aí, eu vou ter aqui uma equação do primeiro grau. Por quê? A equação, ela que faz a ferramenta de resolver uma função. Ou seja, através de uma equação que eu consigo resolver uma função. Eu tenho uma equação, eu preciso encontrar o valor de x, que multiplicado por 3,99 dá 22. Se eu não sei, eu faço o seguinte. Eu vou passar o 3,99 para o outro lado, invertendo a operação que ele está fazendo com x. O 3,99 está multiplicando o x. Quando ele inverte, passa para o outro lado da igualdade, ele vai passar dividindo. Aí eu vou ter
22 dividido por 3,99. Quando dividimos 22 por 3,99, vai dar 5,5113. Ou seja, nós estamos calculando aqui o quê? Querendo encontrar a quantidade de quilos que foi exatamente o valor que pagou R$ 22. Ou seja, o peso de 5,5 kg aproximado, vamos pagar R$ 22 pelo maracujá. Então, a resposta, 5,5 kg aproximado. Na letra D, nós temos a seguinte: quanto custarão 5 quilos de abacaxi, sendo que o preço do abacaxi é R$ 1,50 o quilo médio. Qual é a função que define o preço do abacaxi? Se o abacaxi é R$ 1,50 o quilo, vai ser 1,50 vezes X. X é a quantidade de quilos. Se ele falou que ele comprou 5 quilos, aí eu vou ter que essa função, o preço a pagar pelo abacaxi vai depender pela quantidade de quilos. Y depende de X, aí no lugar de X eu boto 5. Então, 150 vezes 5. 1,50 vezes 5 dá 7,50. Ou seja, 5 quilos de abacaxi vai dar 7,50. Na letra E, agora, como se pode representar o preço de X quilo de abacaxi? Que nem já estava aqui, ó. O preço de X quilo de abacaxi é dado por Y é igual a 1,50 vezes X, onde o X vai variar, né? Eu posso querer 2 quilos, posso querer 5, 7, 10. Vai depender da quantidade de quilos que eu comprar, que eu vou saber fazer o cálculo do valor a pagar. A questão 9, a letra F, nós temos: Maria comprou X quilogramas de cenoura e Y quilos de maracujá. Se ela gastou R$ 33, como se pode representar matematicamente esta situação? Veja que ela não quer que você resolva, apenas represente matematicamente. Imagine que o quilo do maracujá é 2,75, né? O maracujá. Não. A cenoura, que nem falou, a cenoura é 2,75. Independentemente da quantidade de quilos que eu vou comprar, eu sei que eu vou pagar 2,75 vezes X quilo. Mas o preço do maracujá é 3,99 vezes a quantidade de quilos que eu vou querer. Nesse caso aqui, veja que a minha incógnita vai mudar. Por quê, professor? Porque eu não sei quantos quilos eu comprei de cenoura e também não sei quantos quilos eu comprei de maracujá. Então, vai ser 3,99 vezes Y. Ou vezes Z. O que vocês precisam ter a noção sobre álgebra? Que as letras do alfabeto representam incógnitas diferentes, né? Ou variáveis diferentes. O X é diferente do Y. Por quê? Esse número desconhecido é diferente do número que está aqui também. O Y é diferente do X, porque são dois números desconhecidos. Então, a expressão matemática é essa aqui: 2,75 vezes X, quilo de cenouras, mais 3,99 vezes Y, quilo de maracujá. E vai custar um total de R$ 33. Na questão 9, nós temos, na produção de peças, uma fábrica tem um custo de R$ 30. Veja, um custo fixo de R$ 30, mais um custo variável de 2 por unidade produzida. Sendo X o número de peças unitárias produzidas. Determine o custo de produção de 100 peças. Veja que nenhuma função
do primeiro grau, nesse caso aqui, que vai ser estudado na aula seguinte, toda função do primeiro grau ela é definida como f de x, ou y no caso, dado por ax mais b, aonde que o a é o meu chamado de coeficiente angular do número que multiplica a variável somado ao número independente. Aí veja, no problema eu tenho um valor fixo. Quando eu falo em valor fixo, ele é o meu termo independente. Não depende do x, não depende de ninguém. Quando eu falo no valor variável, é aquele número que vai multiplicar pela quantidade de produzidas. Ou seja, o variável vai ser quem? O 2. Porque esse valor variável vai ser de acordo com a quantidade de peças. E a quantidade de peças eu vou chamar de quem? De x. Aí eu vou ter f de x é igual a 2, que é o valor por unidade, vezes x, mais 30. 30 é o valor fixo. Nesse problema, ele quer saber qual é o custo de 100 peças. Aí, no lugar de x, eu vou botar 100. Aí eu tenho f de 100, ou seja, o valor a pagar vai depender das 100 unidades produzidas, é dado por 2, vezes x. X é a quantidade de peças, que é 100, mais 30. 2 vezes 100, 200. 200 mais 30, 230 a resposta. Letra D. Para finalizar, temos a questão 10. Suponha que você trabalhe como representante de uma empresa que se dedica à criação de jogos para computador. Seu salário é de R$ 2.000 fixo, veja, por mês, acrescido de R$ 20 por jogo vendido. Se em um mês você vender 15 jogos, quanto você receberá? Eu já tenho aqui, ó, os R$ 2.000 fixos, eu vou chamar de B, porque é o meu coeficiente independente. O R$ 20 por jogo, eu vou chamar de A, que é o coeficiente angular, que multiplica pela variável. Ou seja, imagine que você é vendedor. Em um mês você vai vender X jogos, em outro mês mais X jogos. Nesse exemplo, ele diz que ele vendeu 15 jogos. Ou seja, esse 15 eu vou chamar de X, que é o número que pode variar. Aí a função é dada por y é igual a x mais b, toda a função do primeiro grau. Aí eu tenho o quê? Quem é o A? É o 20, o x é a quantidade de jogos, mais o valor fixo, que é 2.000, que é o valor salário dele fixo. Aí eu temos uma relação de dependência, que é o valor do salário, depende da quantidade de jogos vendido. Ou seja, vai depender de 15 jogos que ele vendeu nesse mês. Vai ser 20 vezes x, que é 15, mais 2.000. 20 vezes 15 é 300. 300 mais 2.000 dá R$ 2.300 ele vai receber nesse mês. Então, veja que temos uma situação de uma função, nesse caso, de primeiro grau. Então, que vai ser o assunto a seguir, o que é um grau de uma função.